Olá, criptomaníacos! Se você não se tornar 3 vezes mais produtivo, você será demitido. Simples assim. Eu não estou exagerando. Block, a empresa de Jack Dorsey, demitiu 40% dos funcionários agora porque ela vai usar a inteligência artificial para substituí-los. E você até pode pensar que isso é uma má ideia, que não vai funcionar, mas a realidade é que ela se valorizou 25% em 60 minutos. Isso significa que existiu um incentivo de mercado de 10 bilhões de dólares para que ele demitisse praticamente metade dos funcionários. E o mercado, ele age por incentivos. Se o mercado está dando dinheiro para quem demite pessoas, trocando-as por inteligência artificial, adivinha o que vai acontecer? Isso explica o gráfico na tela. A linha azul que vocês observam nesse gráfico é o ETF de software dos Estados Unidos, da BlackRock. Portanto, que compreende ali grandes empresas de software dos Estados Unidos. E, como vocês podem observar, desde o lançamento das IAs, das inteligências artificiais mais avançadas do mercado, esse ETF está desabando. O valor das empresas de software do mercado está desabando. Por quê? Porque você não precisa mais delas. Agora, basta um prompt e pronto. A inteligência artificial substitui todos aqueles caríssimos softwares que usávamos antigamente. E mais do que isso, você não precisa do operador do computador, você não precisa de um analista, você não precisa de um programador, não. Porque agora, o cloud, por exemplo, ele atua na máquina, ele substitui a pessoa que estava digitando. Ele acessa a sua máquina e faz todas as funções por você. Então temos redução de custo de software, temos redução de custo de pessoas. E eu não sei se você observou, mas a outra linha que temos nesse gráfico, que são as barras verdes e vermelhas, é o BTC. E fica claro para a gente que o Bitcoin começou a ser correlacionado não com o M2, não com a liquidez global, e sim com ações de empresa de software. O Bitcoin sempre foi visto pelo mercado tradicional, por pessoas que não entendem sobre Bitcoin, como uma tecnologia estranha. Então ele está sempre associado àquilo que for mais volátil, mais arriscado ligado à tecnologia. Há pouco tempo atrás, a correlação do Bitcoin com a Nasdaq, com o índice de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, era altíssimo. Mas surgiu algo agora mais arriscado, que são as empresas de software. E o Bitcoin passou a acompanhar o movimento delas. Mas se esse impacto de curto prazo da inteligência artificial é prejudicial tanto para software quanto para Bitcoin, no longo prazo as coisas mudam. Eu quero provar para vocês nesse vídeo por que, apesar do software ir para zero, o Bitcoin vai tomar o rumo contrário. O Bitcoin vai para $1 milhão. Antes eu peço o seu like e peço desculpas pelo terrível áudio do vídeo anterior. Eu esqueci de ligar essa coisinha aqui. Estava usando o meu microfone de lapela, mas ele estava desligado, o que não está acontecendo agora. Então o som nesse vídeo vai ficar decente. No vídeo passado, além de não ter o microfone ligado, as crianças estavam na casa. Então foi um caos completo. Peço desculpas, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal. Bom, vamos à notícia que me motivou a gravar esse vídeo. Block, empresa de Jack Dorsey, demite 40% dos funcionários, não são 4%, 40%, metade da empresa, e vai usar inteligência artificial para substituí-los. A primeira coisa que devia passar na sua cabecinha é: peraí, será que eu também não serei substituído? Será que eu sou mais produtivo do que a inteligência artificial? Qual é a forma que eu, funcionário, tenho para não ter a cabeça cortada? E para mim a resposta é óbvia. Se você fosse um artesão na época onde surgiram as primeiras máquinas, começou a industrialização, adiantaria alguma coisa você ficar reclamando das máquinas? Que absurdo! As máquinas estão começando, estão removendo meus empregos. Ou a solução seria você aprender a utilizar essa nova tecnologia. Aprender a usar as máquinas para continuar na empresa. Foram esses que salvaram seus empregos. Os outros continuaram lá fazendo tudo manualmente, sem aprender nada de novo. Adivinha? Perderam os empregos. Então você está vendo o tsunami vindo lá de trás. Está vindo lá longe o tsunami. Você ainda tem opção. Você tem tempo para se tornar 3 vezes mais produtivo agora para não morrer afogado. Se aliando àquilo que as pessoas olham como inimigo. A inteligência artificial não é sua inimiga. Ela é uma ferramenta
como o Bitcoin. O Bitcoin não assusta o mercado tradicional? A inteligência artificial também assusta os trabalhadores. Mas você pode usar o Bitcoin para crescer e você pode usar a inteligência artificial para ser mais produtivo. Então faça isso enquanto é tempo, porque vai acontecer. Tudo que eu trago no canal para vocês aqui sobre o Bitcoin é devido a incentivos. A blockchain só funciona perfeitamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque existe algo chamado incentivo. É um incentivo da rede que faz com que os mineradores, por exemplo, não roubem a rede, não atuem de maneira errada, faça todo o trabalho certinho, porque existe incentivo financeiro para isso. Da mesma forma que agora existe incentivo financeiro para cabeças rolarem, para o desemprego acontecer. Afinal, bastou uma horinha da divulgação do corte na Block, 40% dos funcionários, para as ações da empresa valorizarem 25%. A matéria fala 20%, né? Mais de 20%. Foi 24% em somente 60 minutos. São bilhões de dólares. O mercado está dando uma sinalização. Contratar pessoas ou manter pessoas é ineficiência operacional. Nós não queremos. Nós estamos pagando. Nós estamos te dando bilhões de dólares, empresário, o seu chefe, o seu CEO. Nós estamos te dando bilhões de dólares para você cortar cabeças, para você reduzir sua equipe, substituindo as equipes por inteligência artificial. Esse é o incentivo. É dinheiro grátis. Reduza a sua equipe, economize com salário e multiplique o valor da empresa. Vai acontecer. E nós estamos falando sobre desemprego. Desemprego gera pânico, desemprego gera medo, medo não combina com ativos de risco, não combina com Bitcoin. Então por que eu estou falando para vocês que o Bitcoin vai subir ao invés de cair? A tendência natural no primeiro momento é você falar, isso é ruim, isso é negativo para o Bitcoin. Mas essa é a visão de curto prazo. Aqui no canal eu não trabalho com visão de curto prazo. Eu trabalho com a tendência de médio a longo prazo que muda a sua vida, como mudou a minha. E essa tendência é extremamente positiva para o Bitcoin. Vamos entender o contexto desse desemprego e dessa mudança tecnológica, dessa migração agora para a inteligência artificial. E farei isso utilizando, adivinhe, a inteligência artificial. No caso, estou aqui na Google, né? E eu perguntei, a industrialização gerou desemprego em massa em seu surgimento? Então estou comparando o momento do início da inteligência artificial com o momento da industrialização. E a resposta foi o desemprego tecnológico, curto prazo. Então esse desemprego que a gente está falando, que vai acontecer agora com a inteligência artificial, que está acontecendo na Block e em outras empresas, também aconteceu na industrialização no curto prazo. Ou seja, máquinas trabalham melhor, são mais produtivas, mais eficientes do que pessoas apertando parafuso. Adeus, pessoa que apertava o parafuso e coloca-se a máquina no lugar. Faz todo sentido. Mas o que acontece quando você consegue produzir mais gastando menos? Então você tem mais produto no mercado entrando com a mesma quantidade de pessoas consumindo, ou até menos, porque agora tem muito mais pessoas desempregadas. Nós temos um efeito chamado deflação. As coisas se tornam mais baratas. E isso deveria ser algo natural. Se a gente está evoluindo tecnologicamente, o iPhone, por exemplo, a cada novo iPhone, a gente deveria ter um preço mais baixo de iPhone, correto? As peças se tornam mais baratas de serem fabricadas, as máquinas evoluem. Então por que cada vez o iPhone fica mais caro? Porque esse efeito de barateamento da tecnologia, ele acaba sendo engolido por uma grande inflação, uma grande impressão monetária realizada pelos governos. Mas aqui nós estamos falando de algo revolucionário, como foi a industrialização. Você está falando de algo que não reduz um pouquinho o custo das coisas, reduz absurdamente o custo das empresas. Então não tem como evitar a deflação. E para confirmar isso, eu perguntei para a IA, o desemprego tecnológico gerou inflação ou deflação no curto prazo? Busque dados oficiais. O efeito predominante foi de pressão deflacionária. Essa é a confirmação que eu buscava, ou seja, os preços ficaram mais baratos. Embora a mecanização tenha causado desemprego em massa, a produtividade disparou, permitindo que a oferta de produtos crescesse muito mais rápido do que a procura inicial. Mas isso gera um problema, porque se tem algo que assusta bancos centrais e governos, é a tal da deflação. Os economistas keynesianos, que fazem parte dos governos, eles enxergam a inflação como algo saudável. Então eles gostam de um patamar de inflação. Então a deflação para eles é uma coisa estranha, uma distorção econômica que precisa ser corrigida. Perguntei para a IA,
qual a tendência histórica de bancos centrais e governos para lidarem com esse cenário de deflação e desemprego? A resposta foi, historicamente, a reação de governos e bancos centrais evoluiu de uma postura de não intervenção para uma de ativismo agressivo e expansão monetária, jogar dinheiro no mercado, imprimir. Governos passaram a usar gastos públicos, obras, subsídios, programas sociais para criar procura artificial. Já os bancos centrais tiveram foco de garantir que a economia tivesse liquidez suficiente para evitar quedas de preço, que significa também imprimir dinheiro e reduzir taxa de juros. E chegamos na era moderna, né, onde isso fica ainda mais acentuado. Os bancos centrais têm um pavor sistêmico da deflação e por isso recorrem a estímulos monetários, como disse, né, baixando taxa de juros ou zerando ou até deixando taxa de juros negativa e imprimindo dinheiro eletrônico, o famoso quantitative easing, para forçar a inflação a subir para a meta. E aí chegamos no grande dilema dos bancos centrais, o dilema da produtividade. Se a inteligência artificial torna quase tudo mais barato, o Banco Central deve imprimir dinheiro para forçar os preços a subir? Os bancos centrais entendem que sim, e eles vão fazer isso. Eles vão encarecer os produtos, eles vão inflacionar o mercado pela distorção causada pelo keynesianismo, né? Essa visão econômica deturpada. Uma visão que não aceita um mercado livre. Por exemplo, eles jamais aceitariam a volatilidade do Bitcoin. Mas é a volatilidade do Bitcoin que corrige distorções. E é por isso que o Bitcoin funciona. E o real não funciona. E o dólar não funciona. Da mesma forma, essa distorção causada pelo advento da inteligência artificial, como por exemplo o desemprego, no médio a longo prazo isso seria corrigido. As pessoas iriam se adaptar, se adequar a uma nova realidade e voltariam a ter empregos diferentes dos empregos anteriores, como era na época dos artesãos, que se tornaram trabalhadores das indústrias. Então a mesma coisa acontece, mas o governo não tem paciência. O político só trabalha 4 anos. Então ele quer tirar o máximo que ele pode do sistema ali, ele quer corrigir tudo que ele pode ali, não permitindo que as coisas tenham a volatilidade necessária para funcionar. E aí a própria IA se pergunta, o risco de bolha. Injetar demasiado dinheiro pode criar bolhas imobiliárias ou no mercado de ações. Então ela está falando do risco do que o governo faz, do que os bancos centrais fazem para resolver esse problema da deflação, causa bolhas. Os preços dos ativos disparam tremendamente. E é aqui que a gente chega na minha teoria de que o Bitcoin vai ter um mega pump após isso acontecer. Porque ativos escassos multiplicam de valor quando a gente tem abundância de dinheiro. Imóveis são ativos escassos. Você tem poucos apartamentos de frente para a praia, por exemplo. Bitcoin tem somente 21 milhões de unidades e mais do que todos esses ativos que eu citei, ganha com a expansão monetária. Então, essa notícia ela é preocupante por um lado, para você que não está se preparando para a nova realidade, para você que continua sendo artesão, fazendo coisinhas na mão, que bonitinho, olha, você leva um mês para fazer um jarro. Para você, a inteligência artificial é uma ameaça. Agora, para você que entende que, peraí, está vindo a onda da inteligência artificial e você se prepara para isso, ela não é uma ameaça, ela é um potencializador. Ela se torna mais eficiente e mais visado por empresas que vão recorrer agora à inteligência artificial para serem mais eficientes. Agora, esteja você num grupo ou no outro, é o Bitcoin que será a solução para a proteção do seu patrimônio, porque governos vão imprimir dinheiro para salvar os desempregados, para salvar a economia. E o teu dinheiro vai virar pó. Eles vão aumentar a liquidez, eles vão diluir o poder de compra se você não estiver usando ativos escassos, principalmente o Bitcoin. E isso afeta você que está se preparando para a aposentadoria. Está juntando seu dinheiro ao longo de toda a vida de trabalho para ter uma aposentadoria tranquila. E é por isso que, ao utilizar Bitcoin como ferramenta para você ter uma aposentadoria tranquila, você vai se dar melhor do que a média. E é justamente sobre isso que o pessoal da Outside vai falar no dia 5 de março, às 19 horas, 7 da noite, em Florianópolis, no evento presencial que você pode participar, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, você vai acessar essa página, como se aposentar até 10 anos mais cedo com estratégias cripto. Coloca o nome, e-mail e celular, eles vão entrar em contato com você. São somente 30 vagas nesse evento presencial em Florianópolis. Participe porque tem a ver com tudo isso que a gente está falando, toda essa revolução de IA que está acontecendo. Não à toa, os governos estão tentando evitar que você tenha acesso a criptomoedas para a proteção do patrimônio.
Porque se você não for vítima dessa diluição, quem vai pagar a conta? Tivemos a notícia recente agora de que a Receita Federal aplicou multa de 13 milhões de reais em um P2P de Bitcoin que movimentou 32 milhões em 2017. Ou seja, uma pessoa que vendia e comprava Bitcoin de outras pessoas, fazendo P2P, levou uma multa de 13 milhões de reais. E é por isso que eu digo para vocês, pessoal, valorize quem é P2P, porque essa pessoa ela corre um risco muito grande para manter a sua privacidade, para que você não tenha que colocar os seus dados lá dentro de uma exchange e depois o governo corra atrás de você. Então, é óbvio que comprar no P2P é mais caro do que comprar numa exchange, mas a privacidade ela tem muito valor. Por sinal, quem quiser P2P, eu sempre indico a Spike2Spike, que é parceira aqui do canal, mas tem uma coisa que eu esqueço de falar para vocês. Para vocês terem acesso aos 20% de desconto ao usar meu link, na hora que abrir o chat para você colocar suas informações, a primeira informação que você vai colocar é @criptomaníaco. Só isso. Automaticamente, os 20% vão ser ativados. Enfim, se prepare para esse novo cenário, se prepare para o uso de inteligência artificial, porque o seu CEO, o seu chefe, o seu presidente da tua empresa está pensando agora em como ganhar esse dinheiro do mercado, como cortar cabeças para se tornar mais eficiente e mais valioso no mercado. O seu emprego está em jogo. Se adeque a essa nova industrialização que está acontecendo e, claro, coloque seu patrimônio em algo escasso, preferencialmente o Bitcoin. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.